Eu sinceramente julgo que não. Acho que estamos a dar passos seguros para que possa acontecer algo em Tancos, porque enquanto num passado há 10, 15 anos existiam projetos muito concretos para Tancos, inclusivamente no âmbito da própria planificação da NATO, e que isso impedia utilizações conjuntas, aquilo que nós temos neste momento é uma infraestrutura excepcional, uma infraestrutura que tem condições para ampliação em termos de construção, em termos de pista, etc. Portanto, tem possibilidades de expansão se assim for necessário, embora estejamos a falar de duas pistas, uma com 2.400 metros por 44 metros de largura e outra com metade, com 1.200 por 22,5, mas que deixou de ser uma infraestrutura da Força Aérea em 31 de dezembro de 1993. E, portanto, já lá vão muitos anos. Os investimentos foram escassíssimos, até porque havia a perspectiva de alguma aviação ligeira, do Exército, portanto, num contexto completamente diferente daquilo que são hoje as Forças Armadas, e ao arrepio daquilo que, aliás, foram decisões tomadas na reforma das Forças Armadas muito recentemente. Portanto, esta infraestrutura deixou de fazer parte da Força Aérea, está em grande degradação, tem condições que permitem, de uma forma muito cómoda, de facto, separar aquilo que é militar daquilo que será o civil, com a entrada pelo Nó das Madeiras, com a A23 mesmo ao lado, e portanto não carece de grandes investimentos. O que é necessário é aqui, de facto, duas coisas. Por um lado, que haja uma decisão do Ministério da Defesa no sentido da possibilidade de abertura ao tráfego civil, e depois que se confirme que haja investimento privado que, portanto, acredite de facto em Tancos. Tancos tem uma ideia que já havia esse investimento. Esses investidores privados existem, já fizeram estudos prévios, já existem alguns estudos, inclusivamente para Tancos, e, portanto, neste momento estamos em contacto mesmo com o gabinete do chefe de Estado-Maior do Exército, recolhendo um conjunto de informação que é bastante relevante sobre as características da própria pista, sobre o seu estado, sobre as necessidades de investimento, sobre as limitações que, apesar de não estarmos a falar de uma infraestrutura da Força Aérea, necessariamente terá, mas que tem uma utilização, portanto, muito escassa do ponto de vista militar. Portanto, juntar toda essa informação e percebermos em que condições é que é possível, de facto, essa utilização. Portanto, nós tivemos reunião em primeira instância com o Sr. Ministro das Infraestruturas, que, desde que a condição se preencha da existência do investidor privado, não vê inconveniente e, portanto, que esse passe a ser um assunto gerido pelo Ministério da Defesa. Tivemos reunião também com o Sr. Secretário de Estado da Defesa e com o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, na qual foram definidos interlocutores por parte do Exército para acompanhar este processo. Tivemos já reuniões de cariz técnico também com uma empresa que está a assessorar a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que nos está a ajudar em todo este processo. Aguardamos agora alguns elementos do Exército e, portanto, temos esperanças fundadas de que este pode ser claramente um processo win-win. Isto é, ninguém no Médio Tejo, em termos de autarcas, pretende que esta pista deixe de ter uma utilização militar. Exato. Portanto, a utilização militar, aliás, a presença militar no nosso território é relevante aos mais diversos níveis e, portanto, com a quantidade de unidades que aqui temos, com a engenharia, com o paraquedismo, com Santa Margarida, com as unidades ligadas à proteção civil,
em Abrantes, com R15 em Tomar, com, agora não me lembro a designação certa, mas a ex-manutenção militar no entroncamento, etc. Portanto, nós temos aqui uma percentagem ainda bastante relevante daquilo que é o Exército em Portugal. E, portanto, já agora, permita-me, estando a bola, permita-me a expressão, do lado do Ministério da Defesa, não haverá aqui algum perigo, entre aspas, ou alguma dúvida na decisão, até tendo em consideração que também há defensores da base aérea de Montreal? Não, vamos ver. Aquilo que nós sabemos é que, e essa é uma ambição que está a ser trabalhada, aliás, por várias comunidades intermunicipais, e que tem sido expressa em vários fóruns, de que há necessidade de uma pista para a região centro. O que nós acreditamos é que Tancos, apesar da proximidade que tem de Lisboa, e estando ultrapassado, porque também já tivemos reuniões quer com a NAV, quer com a ANAC, e portanto, do ponto de vista do contrato de concessão do Estado português com Vinci, Tancos está fora do arco que a Vinci pode limitar em termos de novas ofertas aeronáuticas. Portanto, desse ponto de vista, esse assunto está resolvido, e do ponto de vista formal e pela entidade, que neste caso é a ANAC, portanto, com quem tivemos a reunião e com a documentação que nos foi entregue, está perfeitamente resolvida. Agora, de facto, relativamente a Montreal, o que é que eu lhe posso dizer? Montreal, ao contrário de Tancos, é uma infraestrutura na qual a Força Aérea tem um peso muito importante e que é relevantíssima do ponto de vista da ação da própria Força Aérea, onde estão os famosos F-16 e onde muito trabalho em torno disso, até com a exportação de F-16 para a Roménia e tudo mais. Portanto, desse ponto de vista, é algo que tem outras complicações de que nós não temos. Aquilo que foi sempre expresso em Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, nós não estamos focados exclusivamente nesta utilização civil. É evidente que muito gostaríamos. O que nós questionamos é, perante as características de uma excelente infraestrutura como aquelas que temos no nosso território, que utilização é que lhe podemos dar. Porque se houver de facto uma utilização intensiva do ponto de vista militar, o Médio Tejo também fica satisfeito. Mas se ela existe noutros locais, muito bem, então vamos possibilitar que haja essa utilização civil. E deixe-me dizer uma coisa. Do ponto de vista, por exemplo, a centralidade da região centro, podemos defini-la como Coimbra. Quem fizer o exercício de colocar Coimbra, Montreal no Google, portanto, onde colocamos as direções e depois nos aparecem os minutos e os quilómetros. Se colocar Coimbra, Montreal e depois fizer ao lado, abrir outra janela e faça também com o Google nas direções Coimbra, neste caso de Madeiras, que será a entrada civil, vai chegar à conclusão de que nós estamos a falar de uma diferença de 4 minutos. São 4 minutos aquilo que diferencia Coimbra de Montreal ou de Tancos. O que quer dizer que não é nada. E, portanto, o que é necessário é que apareça aqui, de facto, uma possibilidade do ponto de vista aeronáutico para nichos específicos e, portanto, aqui há o nicho do turismo religioso. Os investidores privados acreditam, de facto, muito na expansão nos próximos anos do turismo religioso, do chamado turismo de peregrinação, e de um outro eixo, que é o eixo logístico. O e-commerce tem um crescimento, então agora com a pandemia, a 2 e a 3 dígitos, em alguns casos, continuará a ter esse crescimento, e grandes cadeias estão a apostar também na vertente aeronáutica. E, portanto,
estes dois nichos, se pode dizer assim, são aqueles que justificam o grosso do investimento e que serão uma oferta também para a própria região centro, sendo que pela sua localização irá servir também o Alto Alentejo, a Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, e portanto tem aqui um potencial também de atração relativamente ao interior. Portanto, está aqui de facto, tem este posicionamento muito bom. E portanto, sem grandes alaridos, vamos perceber se de facto as boas expectativas que temos relativamente ao Ministério da Defesa se confirmam num futuro próximo, e se de facto em que termos é que depois se pode conciliar uma infraestrutura pública e militar com o investimento privado. Portanto, há aqui de facto ainda muito trabalho a fazer-se, mas há aqui também uma grande esperança e que de facto daqui possam advir resultados num futuro próximo.